Vasco classificado, né, para as oitavas de finais da Copa do Brasil, mas o Vasco não pode fazer uma partida dessa contra um time que, infelizmente, não é desfazendo do time, custa na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, apesar de ser líder absoluto, sem nenhuma derrota, mas o Vasco não pode fazer uma partida dessa muito abaixo das expectativas que o Vascaíno teve, né? Falha do Pitão no gol contra do Saldívia, que já tinha feito um gol contra o Olímpia, entendeu? Então, mano, não pode acontecer isso que está acontecendo. Hoje foi uma partida muito abaixo, apesar da classificação. Vamos falar bastante aqui sobre esse jogo, né? Muito satisfeito com a classificação, mas apesar da classificação, o Vasco não jogou uma boa partida. Primeiro tempo, o Vasco fez uma excelente partida, parecia que ia ser um jogo tranquilo, mas não foi um jogo tranquilo. No segundo tempo, o Vasco deixou a desejar, com falhas que o Vasco já costuma fazer há muito tempo. O Vasco tem tido essas falhas. Nessa Saldívia parece que está desmotivado, parece que entra, né, sem concentração no jogo, não pode. Ficou recuando a bola, a torcida estava impaciente. Cada vez que ele recuava a bola para o Léo Jardim, a torcida gritava e hostilizava, né? Não pode mais acontecer isso. Renato Gaúcho, no momento em que ele fez o gol contra ali, para mim, tinha que ter trocado, porque trocou o Brenner, trocou o David, trocou. E tinha que ter trocado ele também. PH saiu machucado. Thiago Mendes foi expulso, né? Conseguiu ficar fora da partida contra o Internacional e agora conseguiu ficar fora da próxima partida pela Copa do Brasil, que só vai acontecer após a Copa do Mundo, né? O Vasco que também pode ainda entrar com efeito suspensivo, mas eu acho que não adianta nada. Dependendo do adversário, o Vasco vai ter que enfrentar essa partida assim. Salve, salve, família vascaína. Estamos juntos aqui para mais um vídeo. Vamos fazer um pós-jogo aqui, né? Falando o que aconteceu no jogo, onde o Vasco errou, onde o Vasco não errou. O Vasco que veio com aquela escalação que eu mesmo falei, só errei em dois jogadores ali que eu errei, que eu achei que ele ia entrar com o Fusato, ele entrou com o Léo Jardim, e ele entrou também com o David, que eu achei que ele ia entrar. Só errei em dois ali, entendeu? Ele entrou com o Léo Jardim, Paulo Henrique, eu achei que ele ia entrar com o Paulo Henrique, mesmo eu achei que ia entrar com o Avelar do outro lado. Então só errei o Léo Jardim e o Avelar, que ele entrou com o Lucas Piton. Como ele entrou com o Lucas Piton, provavelmente ele vai entrar com o Cuiabano na próxima partida desse sábado contra o Internacional. Por isso ele deve ter entrado ali com o Cuiabano, né? Então vamos discutir sobre esse jogo, né? O Vasco, o Brenner, cara, não é sacanagem não. O Brenner parece que tem uma maldição sobre o Brenner, cara, que ele joga bem, ele se esforça, ele corre atrás do prejuízo, mas na hora de finalizar ele é muito azarado. Perdeu dois gols, um gol ali que ele conseguiu driblar, chutou na trave. Depois ele perdeu um cruzamento do Inestrosa, que fez uma excelente jogada pela direita, cruzou no pé dele, ele chutou para fora. Depois ele perdeu outra bola que o Rojas chutou, ele conseguiu dominar a bola, não estava em impedimento, ele conseguiu chutar para fora, era só tocar para o Thiago Mendes entrando ali e fazer o gol. Depois, no segundo tempo, o Rojas também perdeu um gol que ele podia ter rolado ali para o Brenner. O Brenner sozinho, ele foi fominha. A partida ainda estava 2-1 até esse momento. O Vasco podia ter finalizado, matado o jogo ali naquele momento, mas o Rojas foi fominha, achou que o jogo estava fácil, né? Eu sabia que o Papão não ia dar mole, eu sabia que o Papão ia vir para tudo, né? Que não tinham nada a perder, que se fosse levar em consideração o placar do jogo lá no Pará, o jogo já estava decidido, ia perdendo de 2-0 para jogar aqui na nossa casa, eles não iam jogar também, não iam entregar fácil. Então foi o que aconteceu, eles vieram para tudo, tinham nada a perder, de qualquer maneira já estavam eliminados como foram eliminados, mas aquela falha ali do Lucas Piton, que foi com displicência, se jogando, deixando o jogador dos caras, né, driblar ele. Teve o Rojas também, que estava no lance, podia ter esticado a perna, né? O Spinelli também perdeu alguns gols, o Vasco perdeu muito gol. O Vasco não tem aproveitado as oportunidades de gol. Só tem mesmo o Puma Rodrigues e o Thiago Mendes para fazer o gol. O Rojas fez o gol ali naquele pênalti ali no Inestrosa, que fez uma excelente jogada, apesar da Globo ficar mostrando por vários lances até arrumar uma falta ali fora da área, mas o juiz, né, nem chamou VAR, nada. E eu acho também, não vou cravar, eu vi aqui o lance, mas eu acho que foi falta no David dentro da área, portanto, pênalti, onde o jogador abraçou o David e puxou para trás e o juiz não deu, não fez questão de ir ao VAR nem nada. E o juiz que parecia que estava querendo que o Paysandu virasse pelo menos
Porque deu 7, depois deu mais um, 7 minutos. Pô, Thiago Mendes foi expulso ali sei lá, mano, com uma displicência ali, numa falta de profissionalismo. Parece que tá nervoso. Tá nervoso com o quê? O jogo tava garantido, a vaga tava garantida. O Vasco precisava tomar 2 gols para ir para os pênaltis, pô. Aí faltava pouquíssimo tempo para o jogo acabar. Não tinha necessidade de fazer aquilo. Portanto, gente, se você que você achou desse vídeo? Que achou desse jogo? O Vasco com o jogo na mão no primeiro tempo, marcou 2-0 e conseguiu complicar o jogo no segundo tempo. Então comenta aqui, gente, aproveita, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, não se esquece de ativar o sininho da notificação. Tenho percebido que muitos que não são inscritos têm assistido nossos vídeos, mas não têm deixado a sua inscrição, não têm deixado seu like nem comentando. Comenta aqui o que você achou desse jogo. Esse jogo que para mim, cara, foi excelente. Só o primeiro tempo. Segundo jogo, o Vasco deixou a torcida muito nervosa. Valeu a pena para aqueles que foram até São Januário assistir esse jogo, né? Porque a classificação para as oitavas de final é muito importante, mas o Vasco não pode mais fazer um jogo desse no segundo tempo, porque as oitavas de finais em diante não vai ter mais adversário, né? Mais ou menos, vai ser tudo parelha e vamos pegar adversários até melhores do que o Vasco nessa sequência. Então, gente, se você chegou até aqui essa parte do vídeo, me ajuda aí. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, né, e ativar o sininho da notificação. Para mim, o Vasco começou esse jogo muito bem, né, tocando a bola, apesar do Paysandu, nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, né, ter botado aquela pressão que é de costume o time adversário vem, ainda mais quando tem um placar desfavorável a eles. Eles tentaram, eu já tinha falado também que os 20 primeiros minutos iam ser difíceis para o Vasco, depois o Vasco conseguiu, né, se reestruturar, né, apesar do nervosismo, parecia que era o Vasco que estava precisando do resultado e, né, tentando jogar mais. Então, os gols que o Brenner perdeu, nas minhas contas, 3, só no primeiro tempo. E no segundo tempo ainda perdeu mais alguns gols. O Spinelli entrou bem, depois que entrou a tropa dos titulares, que foi o Spinelli, né? Entrou o Nuno Moreira, entrou o Andreas Gomes. Deu uma melhorada, mas o Vasco parecia que estava muito nervoso. Parecia que era o Vasco que precisava buscar o resultado. E não precisava. O Vasco tem que aprender a cadenciar a jogada, tem que aprender a cadenciar o jogo, tem que aprender a desfrutar do placar e não pode dar esse tipo de oportunidade para o adversário. Pô, querendo ou não, cara, sem desfazer dos caras, mas o time dos caras é terceira divisão, mano. É Série C. Apesar de estar em primeiro lugar, invicto, coisa e tal, mas está na Série C, cara. Então o Vasco não pode passar sufoco pro time dele. Ah, mas o Vasco estava com o titular, mas estava com reserva. Mas mesmo de reserva do Vasco, cara, era melhor do que esses caras, mano, né? E eu não posso deixar passar sem falar um pouco dessa venda da SAF do Vasco. Segundo o seu Pedrosa, falou que o memorando está quase sendo assinado, que acredita que nos próximos 15 dias esse memorando vai ser assinado, e quando a mulher perguntou para ele até quando que vai sair definitivamente essa venda da SAF do Vasco, ele muda de assunto e diz que é até o final do ano. Eu não entendi. É 15 dias ou final do ano? Como eu vinha falando para vocês, essa SAF não vai ser vendida. Essa SAF não vai ser vendida, isso é a cortina de fumaça. Por que está esperando até o final do ano? Não, isso é mais uma conversa. Só esse Lucas Pedrosa já vendeu o Vasco 3 vezes nesse mandato do Pedrinho. Primeiro ele vendeu para um grupo árabe, depois ele vendeu para o Marinax e agora ele está vendendo para o Marco Lamar, que a venda não se sai. Eu sei que o Pedrinho está insatisfeito, a única verdade que ele falou é que o Pedrinho está insatisfeito com essa política podre que o Vasco tem lá dentro, mas infelizmente tudo que ele fala é só especulação. Tanto que não tem vaga na mídia tradicional de TV aberta, porque a TV aberta tem uma reputação e não vai dar uma notícia dessa sem saber, sem fundamento e sem. O Marco Lamarca, que nunca apareceu para dar uma entrevista, nunca se expôs, né, na TV para falar: não, eu estou realmente negociando com a SAF do Vasco, pretendo comprar a SAF do Vasco. Que isso? Por que ele não aparece? Então, gente, se você chegou até aqui, vou pedir novamente a você que se inscreva no canal, que ative o sininho da notificação. Não se esqueça de deixar aquele like e comentar no vídeo. Esse jogo foi emocionante, né? O Vasco deu bastante dor de cabeça para o seu torcedor. Parece que o Vasco não gosta de ver seu torcedor tranquilo em nenhum jogo. E o Vasco parece também que só sabe jogar depois que toma gol. Depois que toma gol, parece que os caras acordam. Pô, os caras ganhando 2-0, fazer o que fizeram. Gente, fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Ótima semana. Sábado tem Internacional. Não teremos Rojas nem Thiago Mendes nesse jogo por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Então, Vasco vem para cima e até o próximo vídeo.